É, meus amigos, a nona temporada de Rick e Morty vem aí e nós temos informações absurdas sobre o que vai acontecer, inclusive sobre a história principal. Sabe Rick Prime? Pois é, cara, esse cara não chega nem perto das ameaças que Rick e Morty vão enfrentar a partir da nona temporada, porque o Evil Morty vai voltar com tudo, vai voltar destrutivo. E a temporada 9 é uma temporada preparada para quem tava com saudade daquela essência Rick e Morty. A nona temporada será uma temporada muito mais raiz. E tudo isso que eu estou dizendo são baseados em informações oficiais. A gente vai conversar sobre tudo isso. Pra quem não me conhece, eu sou o DS. Você está no Papo Nerd, sejam todos muito bem-vindos. Que saudade que eu tava de falar de Rick e Morty. Mas a nona temporada vem aí e a gente tem muito o que conversar sobre o que vai acontecer esse ano. Possivelmente esse ano, tá? Nós não temos uma data certa pro lançamento da nona temporada, mas a gente já tem algumas informações e esse vídeo aqui é um compilado de tudo que a gente sabe até o momento. E é o seguinte, cara, pra começar, até o momento a gente sabe que nós teremos pelo menos 12 temporadas de Rick e Morty. Então meus amigos, vocês vão ter que me aturar por mais um tempinho aí. Pelo menos mais 4 anos de Rick e Morty estão garantidos. Não quer dizer que vai terminar na 12ª temporada. Os contratos foram renovados até a 12ª temporada, mas nada impede que essa série se estenda mais. É claro que isso pode ser bom ou pode ser ruim. Séries se estenderem demais geralmente acompanham alguns problemas. Algumas séries acabam ficando muito cansadas, alguns temas acabam ficando repetitivos, ou as coisas acabam se escalonando muito até ao ridículo. Tem a questão da flanderização, quando os personagens começam a virar paródias deles mesmos. Enfim, cara, de qualquer forma, pelo menos 12 temporadas aí estão garantidas, mais 4 temporadas. E a nona temporada já tá praticamente finalizada. Os próprios criadores de Rick e Morty responderam algumas perguntas no Reddit. E aí nós temos alguns assuntos interessantes sendo debatidos, não só sobre a nona temporada, mas também sobre a 8ª temporada, sobre algumas questões que intrigaram os fãs na 8ª temporada. Cara, não dá pra negar que teve uma mudança de estilo. A temporada 8 é uma temporada mais dramática, mais sentimental. É uma temporada que focou muito nos relacionamentos e essa abordagem dividiu um pouco os fãs, né? Teve uma galera que gostou mais, outros não gostaram tanto. Eu particularmente gostei demais da 8ª temporada, mas eu também não posso negar que teve essa mudança de estilo, né? E eles falaram sobre isso aqui, cara. Olha só, eu tô aqui no Reddit, eu selecionei aqui alguns comentários que eu achei mais interessante. Um deles é justamente sobre essa mudança de estilo. Olha só, um usuário perguntou: o que você diria aos fãs que temem que, após a 8ª temporada, a série esteja perdendo a pegada que lhe deu tanta identidade? Como eu já falei, justamente por causa dessa mudança de estilo, os fãs temem pela série estar se tornando outra coisa, tá virando outra coisa. Mas aí eles responderam o seguinte: olha só, cara, eu diria que a nona temporada vai convencer todo mundo de que ainda temos um tanque cheio de gasolina. Cara, legal. E quem mandou essa aqui foi o Scott Marder. Basicamente o cara tá afirmando aqui que a nona temporada vai ter o que os fãs raízes procuram, aquelas aventuras clássicas de Rick e Morty, bem mantendo a essência da série. Se a 8ª temporada não teve muito pra esse público, a nona vai convencer de que eles ainda sabem fazer Rick e Morty como sempre souberam. É o que ele disse, cara. Então, aparentemente, já não vai ser uma temporada tão emocional, tão sentimental quanto a 8ª temporada. Vai ser uma temporada mais raiz. Ou pelo menos vai ter muitos episódios assim. Agora, como falar do fã raiz sem falar do arco do Rick Prime, né? Esse também é um assunto que divide opiniões. O Rick Prime teve o seu arco finalizado na 7ª temporada. Algumas pessoas curtiram, outras não. Por um lado, cara, realmente, talvez fosse um problema arrastar essa história por muito mais tempo. Eu concordo demais com essa visão. Eu acho que realmente a história foi boa, cara. Ela foi boa e o final foi épico. Mas ao mesmo tempo, meio que depois disso não sobrou muita coisa pra gente acompanhar, falando de história canônica. Eu uso aqui o termo canônico, mas na verdade esse termo não é muito correto não, né? Canônico, toda a série é canônica. Quando eu digo história canônica aqui, eu tô falando da história principal. A gente sabe que não é o foco da série, a série gira mais em torno de aventuras aleatórias, mas existe uma história acontecendo ali e alguns poucos episódios contam essa história. E a gente ficou sem isso. Com a morte do Rick Prime, a história principal acabou e não tem mais muitas coisas pra gente acompanhar. Às vezes um desfecho ali da Cidadela, da Federação Galáctica, mas nada muito impactante quanto a gente tinha antigamente. Teve uma pergunta sobre isso, olha só. Achei a decisão de acabar com a história do Rick Prime no meio da 7ª temporada realmente instigante e corajosa do ponto de vista da narrativa. Outras séries teriam explorado essa vaca até as tetas secarem como o Seara. Cara, isso poderia ser problemático, poderia ser maçante e cansativo.
cansativo, na minha opinião. E aí ele continua aqui, ó. Você poderia nos contar um pouco sobre os bastidores de como essa decisão surgiu e quais foram as conversas em torno dela? Cara, interessante. E aí, mais uma vez, o Marder aqui respondeu: a gente teve um monte de vai e vem nessa parada. E no fim das contas, achamos que não só ia ser a melhor surpresa, mas também ia deixar o Evil Mori como o verdadeiro vilão da série. Velho, isso aqui já dá uma baita esperança. Esse também era um arco que aparentemente estava finalizado, o arco do Evil Mori. No final das contas, ele nem me pareceu muito vilão. Ele, na verdade, ele só queria se sentir livre. Ele só queria o sossego dele. Foi o que deu a entender até agora. E a verdade é que depois da morte do Rick Prime, mano, a gente não teve nada sobre o Evil Mori. Mas aparentemente a história principal agora vai girar em torno dele. Ele é o grande vilão, mano. Ele é o verdadeiro vilão. O grande vilão de Rick Mori é o Evil Mori. E a verdade é que ele realmente se mostrou mais preparado, mais ameaçador que o Rick Prime. Cara, o Rick Prime foi derrotado com a ajuda dele. Quem poderia ajudar o Rick e Mori a derrotar o Evil Mori, mano? Eles estão ferrados, a verdade é essa. Olha só, cara, tem uma pergunta aqui sobre a Diane. Eu sei que isso não vai acontecer, mas será que o Retcon, né? Retcon era um personagem que ele podia mudar a história. Ele tinha esse superpoder de mudar a história. E aí esse camarada tá perguntando se esse personagem poderia trazer a Diane de volta se ele quisesse. Quais são os limites dos poderes dele? Cara, interessante. Olha só a resposta. Ele é um mutante nível ômega, mas não um que o Harmon provavelmente esteja a fim de revisitar. A gente adora os episódios de Story Train, mas é complicado lidar com meta. Enfim, basicamente a gente tem esse mutante lá que tem esse poder, mas não é um personagem irrelevante, ele não vai aparecer de novo, então esquece esse conceito aí. Resumindo, é isso. Olha só, essa aqui é interessante também, ó. O episódio Buraco do Medo e outros episódios em que os personagens questionam seu lugar na realidade e no tempo realmente me tocaram. Eu particularmente gosto muito desses episódios também. O que te inspirou a explorar esse tema? E podemos esperar algum episódio na próxima temporada que também confunda a linha entre dimensões originais e simulações? Aquele tipo que deixa os telespectadores se perguntando se estão no mundo real ou em um artificial? Cara, eu particularmente sou fascinado com esses episódios. É uma parada meio Inception, né? Você não sabe se você tá no mundo, se você tá no sonho. O Buraco do Medo é um episódio assim. Inclusive, eu até fiz algumas teorias na temporada 8 sobre os personagens nunca terem saído do buraco. São teorias, cara. Teoria pra gente viajar mesmo. E eu particularmente gosto demais de pensar assim, mesmo que essas teorias depois não se confirmem. É legal teorizar. E bom, olha só o que eles responderam. Temos um episódio muito legal na 9ª temporada que lida com a falsa realidade de uma forma totalmente diferente e maneira. Cara, que legal, de uma forma totalmente diferente. Vão conseguir inovar nesse conceito, é o que eles estão prometendo aqui. Olha só, cara, esse assunto aqui é interessante, ele fala do Rick. A pergunta não foi sobre o Rick não, mas por algum motivo eles quiseram falar sobre o Rick, e eu vou comentar sobre isso. A gente ouviu os dubladores tão animados com umas paradas que vão rolar na temporada 9, que já estão dando umas dicas na temporada 8. Tem uns temas bem claros que a gente já viu, que podem levar a uns arcos bem interessantes. Tem alguma coisa que te anima mais e que você quer dar uma palhinha? Bônus, alguma coisa sobre o Mori? Ele se meteu em umas roubadas ultimamente? Bom, essa parte do Mori aqui foi completamente ignorada, eles falaram sobre o Rick. Olha só, tô animado pra ver onde a gente leva o Rick nas próximas temporadas. Ele mudou muito desde o piloto. A gente tá com a 9ª temporada em pós-produção, a 10ª em produção e a 11ª em fase de escrita. Então a gente tá bem mais adiantado do que vocês pensam. Mano, então tipo assim, eles estão escrevendo a 11ª temporada, isso há 4 meses atrás. A 10ª temporada já tá em produção e ele fala aqui sobre a evolução do Rick. Mano, é notório. O Rick é alguém muito mais sensível, muito mais família, muito menos egoísta, apesar de tudo. A gente teve sim traços de egoísmo do Rick na 8ª temporada. Cara, não dá pra ele deixar de ser quem ele é, né? Tem coisa que é a personalidade do cara. Ele deixou o Mori e a Summer sofrendo por anos, por décadas, em uma realidade simulada só porque eles pegavam coisas dele sem pedir emprestado. Mas ao mesmo tempo, ao longo da 8ª temporada, o Rick se mostrou muito mais família, muito mais pai, demonstrou se importar muito mais com as pessoas. E essa evolução, cara, vai se manter. E os criadores da série estão animados aí pra ver onde essa evolução vai levar o Rick. E eu também tô muito ansioso, cara. Olha só, mano, essa aqui eu também achei interessante. Essa aqui vai pro público gamer. Será que um dia vai ter um jogo completo de Rick e Morty pra consoles que não seja VR ou pra celular? Olha só a resposta, tomara. Já rolou umas conversas sobre isso no passado, mas nenhuma das propostas foi empolgante o suficiente pra gente ir em frente. Se a gente for fazer um jogo usando a IP, tem que ser bom. Cara, eu acho que o mais próximo que a gente tem hoje em dia é o Fortnite, né? A gente tem Rick e Morty no Fortnite. Claro que o Fortnite é um Battle
Battle Royale, cara, tá limitado a ser um Battle Royale, mas tem a skin do Rick lá. O único problema é que não dá pra adquirir essa skin hoje em dia. A Epic cometeu a burrada de colocar o Rick em um passe de batalha. Essa skin chegou há mais de 5 anos atrás, cara, foi em 2020, no final de 2020, e ela é exclusiva pra quem comprou o passe de batalha da época lá, o passe de batalha da temporada 7 do capítulo 2. E não dá, cara, essa skin não volta pra loja, não dá pra adquirir. No máximo eles podem lançar uma versão alternativa. Você ainda pode comprar a Summer e o Mr. Mystics. O Mori também, né? O Mori eles adaptaram com o Mecha, até ficou legal, né? O Mori é mais baixinho, as skins de Fortnite todas têm que ter a mesma altura. Mas na minha opinião foi uma grande burrada enterrar o Rick em um passe de batalha, mano. Onde que os caras estavam com a cabeça, né? Hoje em dia eles não fazem mais assim, não. Hoje em dia as skins de passe de batalha podem voltar pra loja. Inclusive, se você joga Fortnite, meu código de apoiador lá é o Universo DS. Eu vou ficar muito feliz se você me apoiar lá, cara. E bom, meus amigos, esse foi o papo de hoje aí. Eu, particularmente, fiquei empolgado aqui com os assuntos debatidos. Eu acho que, aparentemente, eles estão seguindo por um bom caminho. Estão ouvindo a comunidade sobre a série voltar às suas raízes, sobre dar foco também à história principal, trazendo à tona aí o Evil Mori. É uma parte importante da série, mano, não tem como negar. E eu tô muito empolgado, cara. Minha visão tá bem otimista, principalmente em relação à 8ª temporada. Aparentemente, a 9ª temporada tem tudo pra ser uma temporada melhor. Não que a 8ª temporada tenha sido ruim, mas... cara, dividiu as opiniões, deixou a desejar em alguns pontos, e eu acho que a 9ª temporada pode superar. Mas bom, meus amigos, esse foi o vídeo de hoje, mas não existe papo sem você deixar nos comentários a sua opinião aí. Comenta aí pra mim. Enquanto vocês vão comentando, eu vou nessa. Fui! Te vejo em breve.